Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa fala sobre o livro do profeta Abacuque. Ontem então a exposição foi até o versículo 11 e nós examinamos aqui a primeira queixa do profeta e a primeira resposta de Deus. Então, só para recapitular, de maneira rápida e concisa, o profeta, ele se queixou a Deus nos primeiros versículos do livro, os 4 primeiros versículos, basicamente o seguinte: ele está vendo que a nação de Judá não está obedecendo corretamente à lei de Deus. Por todo lado se vê injustiça, a lei se afrouxa nos tribunais, a lei só vale para os mais pobres, a lei só vale para os desfavorecidos, as pessoas estão sendo injustiçadas. E Abacuque olha, ele não entende porque isso está acontecendo, porque os justos são oprimidos. Ele está questionando por isso. Por que até o justo sofre diante da desobediência? Muitos até acham que esse questionamento dele tem como base a própria palavra de Deus, o próprio Antigo Testamento, que dizia que aqueles que fossem fiéis à lei de Deus, aqueles que obedecessem a Deus, seriam abençoados. Mas por que todo mundo está sofrendo, né, por causa de todos os desmandos? Então, ele está questionando exatamente isso. Aí Deus responde para ele. Deus responde e diz: Abacuque, eu não estou com os olhos fechados. Eu sei tudo o que está acontecendo e já tomei providências para que o pecado seja punido. Ele responde isso, versículo 5 até o versículo 11. O pecado será punido. E como Deus vai fazer isso? Deus diz para Abacuque: eu estou enviando a Babilônia. Os caldeus serão usados como juízo para punir o meu povo por causa da desobediência. A resposta de Deus não era bem a resposta que Abacuque queria, não era bem a resposta que ele estava esperando. E exatamente por causa dessa resposta, ele vai levantar uma segunda queixa na continuação do texto, versículos 12 até o capítulo 2, versículo 1. Segundo trecho, esse trecho aqui é a segunda oração de Abacuque no livro, onde ele vai apresentar uma outra queixa a Deus nesse trecho. E a queixa dele pode ser resumida basicamente no seguinte: Senhor, tudo bem que o teu povo está desobedecendo, tudo bem que de fato o povo precisa ser castigado, o povo precisa ser punido, né, porque está desobedecendo as tuas leis, mas espera aí, usar a Babilônia? Se fosse para pesar, os babilônicos são muito mais pecadores do que o povo de Israel. Eles são muito mais pecadores do que o povo de Judá. Como é que o Senhor pode usar uma nação mais ímpia para punir o seu povo? Como é que o Senhor pode usar uma nação perversa para trazer juízo para o seu povo? Então ele não entende exatamente isso e ele vai fazer exatamente esse questionamento a Deus aqui. A grande questão de Abacuque nesse trecho aqui é o seguinte: por que o Senhor estaria disposto, aparentemente, a deixar o ímpio prosperar à custa do justo? Por que Deus aparentemente usa os perversos, os ímpios, e usa o mal para o cumprimento dos seus propósitos? É isso que o profeta vai questionar, é isso que ele não entende. Exatamente essa é a ideia que está no cerne da reflexão desse trecho que a gente vai dar uma olhada a partir de agora. Então hoje nós vamos olhar a segunda oração do profeta e a segunda resposta de Deus ao profeta. Ontem foi a primeira oração e a primeira resposta. Hoje, a segunda oração e a segunda resposta que Deus dá para o profeta. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui no versículo 1:12 até o 2:1 uma oração sincera de um homem que realmente tem dúvidas. E vamos dar uma olhada como é que ele argumenta com Deus. Todo esse primeiro trecho aqui, de alguma maneira, Abacuque está tentando provar para Deus que está faltando um pouquinho de lógica na maneira dele agir. Abacuque tenta dar uma aula de teologia para Deus. Ele tenta mostrar para Deus assim que ele precisa rever os conceitos teológicos dele, né? Tem alguma coisa que não está muito legal. Então ele vai tentar mostrar para Deus que ele não está sendo muito lógico na decisão que ele acabou de tomar. Ele questiona a maneira como ele resolveu dar jeito na situação apresentada no princípio por ele. Então vamos lá. Olha o que ele diz sobre o caráter de Deus. Ele começa já falando sobre o caráter de Deus, versículos 12 até o 14. Ó Senhor meu Deus,
meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? A ideia aqui, desse trecho aqui é o seguinte: por acaso o Senhor não tem agido desde a eternidade? Algumas Bíblias até traduzem eternidade por antiguidade. Por acaso o Senhor não tem trabalhado em favor do seu povo desde a eternidade? E aí ele diz, não morreremos. Ele tem uma certeza, já que Deus tem trabalhado em favor do seu povo desde a eternidade, Deus tem agido desde a eternidade, então, obviamente, o povo dele não morrerá. Aqui tem essa expressão que aparece aqui nesse texto, não morreremos. Tem algumas versões que aplicam essa expressão aqui para Deus e não para o povo. Algumas versões dizem assim, ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade, não morrerás. Algumas Bíblias traduzem assim. Outras já aplicam como se fosse um clamor, uma fala do próprio povo. Deus está trabalhando desde a eternidade, então nós não morreremos. Parece ser mais coerente entender nesse segundo sentido. O povo não morrerá, porque na sequência Deus é apresentado como protetor do povo. É o que ele vai dizer na sequência. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção. Então, quando ele compara Deus com uma rocha, ele está simplesmente chamando Deus de protetor. Tu és o protetor do seu povo. E o Senhor colocou esse povo para juízo, o Senhor colocou esse povo apenas para disciplinar. Mas é lógico que o Senhor, um Deus santo, o Senhor não vai destruir o seu povo por meio desses perversos. Tu és o santo. Teu povo vai ser disciplinado, mas destruído não. Nós não morreremos. Porque o Senhor é o protetor do teu povo, é o Senhor que tem trabalhado pelo teu povo ao longo da história. Aí ele diz assim no versículo 13, tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo que ele? É lógico que o Senhor não vai deixar isso acontecer. O Senhor é um Deus que é puro de olhos, o Senhor odeia a maldade. O Senhor não pode ver maldade, o Senhor é um Deus que odeia a perversidade, o Senhor é um Deus que odeia a opressão. É lógico que o Senhor não vai ficar em silêncio, assistindo o perverso esmagar aquele que é mais fraco. Isso não combina com o seu caráter. Então veja que Abacuque começa evocando algumas qualidades do caráter de Deus. Ele começa falando do caráter de Deus para tentar de alguma maneira dissuadi-lo dessa ideia de querer enviar os babilônicos para trazer juízo sobre o seu povo. Ele tenta de alguma maneira mostrar que Deus não está sendo muito lógico nessa decisão dele. Ele faz perguntas retóricas, Olha o versículo 14, tratarias os homens como peixes do mar? Trataria os homens como animais ou como répteis, como diz algumas versões, que não tem quem os governe? Por acaso o Senhor não vai tratar o seu povo como peixe, que está só para ser pescado, como os répteis, como animais nas florestas, que os caçadores vão lá e estão à mercê dos caçadores? Você não vai tratar o seu povo assim, porque era exatamente assim que os babilônicos tratavam as nações vizinhas, que tratavam seus inimigos, como animais mesmo, perseguiam e tratavam como animais. E aí Abacuque faz perguntas. O Senhor que é um Deus que tem olhos tão puros, que conhece todas as coisas, que não tolera a perversidade, que não tolera a maldade, é óbvio, o Senhor não vai, realmente, o Senhor não vai deixar isso acontecer. Então Abacuque começa argumentando sobre o caráter de Deus diante daquilo que Deus está prestes para fazer. E é lógico que na cabeça dele, Deus não estaria disposto a tratar o povo dele como animal. Aí depois que ele fala do caráter de Deus, Abacuque argumenta em relação à perversidade dos babilônicos. Ele fala do caráter de Deus, ele faz perguntas, esperando que nas perguntas que ele fez, como são perguntas retóricas, que Deus responda, não, é lógico que eu não vou fazer isso, porque realmente eu sou esse Deus santo que você está dizendo. E aí, na sequência, para reforçar ainda mais o argumento, ele vai mostrar o quanto os babilônicos são perversos, o quanto os babilônicos são maus. Ele diz assim, o adversário levanta a todos como um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão, por isso se alegra e se regozija. Então ele vai mostrar o seguinte, que os babilônicos, eles destroem as suas vítimas sem piedade. Os babilônicos destroem suas vítimas sem piedade. Essa figura de anzol e de rede aqui, essa figura
é uma figura muito conhecida dos povos da antiguidade, né? Foram encontrados, né, na arqueologia alguns desenhos dos povos do Antigo Oriente, de quando eles capturavam suas vítimas, eles prendiam as suas vítimas com redes, né? Talvez isso aqui também seja uma referência àquilo que os babilônicos, a política de dominação dos babilônicos. O que os babilônicos costumavam fazer quando eles dominavam um povo? Geralmente eles levavam esse povo cativo para a Babilônia, exatamente para que eles esquecessem da sua terra natal, abandonassem, esquecessem da conquista, né? E lá a rebelião deles fosse aplacada. Então eles levavam eles para a Babilônia, para eles aprenderem a viver como babilônicos. Foi exatamente isso que o Nabucodonosor fez quando invadiu a terra de Judá, né? O povo de Israel foi capturado e foi levado para a Babilônia como escravo para viver lá, e viveu lá 70 anos. A nação foi levada para lá. Então ele diz assim: o adversário faz isso, o adversário trata as suas vítimas como animais, e faz mais, ele ri, ele se regozija, ele tripudia das suas vítimas. Os inimigos fazem isso, eles tripudiam das suas vítimas. Além disso, versículo 16 diz: por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e sua comida é farta. Além de rir das suas vítimas, eles também queimam incenso. A Babilônia cultua o seu próprio poder. Inclusive nós lemos isso ontem no versículo 15, o versículo 11, o último trecho do versículo 11 diz assim, que o Deus deles é o seu poder. A Babilônia cultua a si própria. Então a Babilônia, ela queima incenso, ela se vangloria das suas conquistas e queima incenso para os seus deuses, para os seus vários deuses diante das suas conquistas. Então Abacuque está querendo mostrar para Deus o seguinte: além de ser perverso, eles ainda são idólatras. São idólatras e cultuam seus deuses com as suas conquistas. É lógico que o Senhor não vai deixar esse povo conquistar a gente, o Senhor não vai deixar esse povo perverter a gente. Aí ele termina no versículo 17: por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, é lógico que não, eu espero que não, Senhor, eu estou esperando que não. E aí no primeiro versículo do capítulo 2, que ainda é o final desse momento de queixa do Abacuque, é muito interessante, porque ele vai mostrar o seguinte, que ele não desistiu, mesmo com todos esses seus questionamentos, mesmo ele não entendendo a maneira de Deus agir, mesmo ele não concordando com os métodos de Deus, de usar o ímpio para punir o justo, ele mostra no capítulo 2, versículo 1, que ele não rompeu com Deus, ele está questionando Deus, ele faz críticas honestas, ele faz questionamentos honestos a Deus, porque realmente ele está com dúvida, ele está com amargura, ele está com angústias, ele está vivendo uma crise dentro dele, porque ele não consegue entender isso. Como Deus pode usar o mal para fazer coisas boas? Como é que Deus pode usar o ímpio para punir o justo? Ele não consegue entender isso. Então ele está fazendo questionamentos sinceros a Deus. Abacuque está fazendo questionamentos sinceros a Deus. Mas ele não rompeu com Deus, ele continua confiando em Deus. Tanto é que ele começa o capítulo 2 assim: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Então aqui ele se compara a um vigia, né? Nas cidades antigas, qual que era a tarefa desse homem, qual que era a tarefa do vigia? Ele ficava ali na sua torre vigiando, né? Ele tinha uma visão privilegiada de todo o espaço, né, ao redor da cidade, e ele era aquele que gritava e avisava os cidadãos, os moradores da cidade, sobre qualquer perigo que estivesse vindo sobre a cidade. Então ele estava ali, ele tinha que ficar ali o tempo todo atento. Se por acaso um vigia dormisse, o inimigo se aproximasse, ele não desse tempo de avisar para o povo se preparar, poderia ser a ruína da cidade. Então ele diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Só que ele não se colocou na torre de vigia olhando para as pessoas, olhando e esperando ter resposta das suas queixas nos seres humanos. Abacuque diz que se coloca na sua torre de vigia e ele está olhando para onde? Ele está olhando para Deus. Ele está olhando para Deus. Ele está olhando em direção a Deus, porque ele está esperando a resposta de Deus. Ele apresenta as suas queixas e ele diz: eu estou esperando a resposta de Deus. Eu vou ficar aqui esperando, porque eu sei que o Senhor vai me responder. Então, é muito interessante
ele tem dúvidas, ele tem queixas, mas ele não rompeu com Deus. Ele é alguém que tem dúvidas sinceras e apresenta os seus questionamentos a Deus. Talvez esse questionamento do Abacuque seja um questionamento de muitos de nós, ao lidarmos também com as injustiças e com as maldades do nosso tempo. Talvez seja difícil para muitas pessoas do nosso tempo lidar com o problema do mal. Talvez muitos não consigam entender como Deus pode permitir que o mal prospere, como Deus pode permitir que pessoas fiquem ricas, né, milionárias, à custa do empobrecimento e da opressão de uma porção de outras pessoas, como Deus pode permitir que crianças sejam abusadas, como Deus pode permitir que pessoas tenham os seus bens saqueados, né? Como Deus pode permitir uma porção de maldades que existem no nosso tempo, como Deus pode permitir que crianças morram de fome em algumas partes do mundo, como Deus pode permitir que essas coisas aconteçam. Talvez esse questionamento de Abacuque seja o questionamento de muitos de nós. Talvez a gente também não consiga entender o porquê ainda Deus tolera o mal, porque Deus tolera a maldade. Esse profeta tem esse questionamento, tem essas dúvidas no seu coração. Ele apresenta essas queixas a Deus. Ele ora e apresenta esses dilemas a Deus. Nós temos aqui um homem com coração sincero, apresentando as suas queixas para Deus. E aí, na sequência, o que nós temos na sequência do texto? Na sequência do texto, nós temos as respostas de Deus. Deus responde de fato a Abacuque. Como ele não rompeu com Deus, e ele deseja respostas de Deus, então, na sequência, de fato, Deus responde e ele traz uma resposta esperançosa para o profeta. Então, está com a Bíblia aí? Está acompanhando aí, né? Versículo 2, Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, duas certezas Deus dá para o profeta, duas certezas. Escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um pastor que ele dizia, olha, a Bíblia Sagrada já profetizava o outdoor. Eu falava, sério? Mas tem outdoor? Não tem outdoor na Bíblia, com certeza. Aí ele abria nesse texto aqui para dizer que isso aqui era o outdoor, né? Uma placa, né, com uma propaganda gigante, até quem passa correndo de longe enxerga. Mas eu acho que ele não está pensando bem em outdoor aqui, né? Mas Deus pede para Abacuque escrever a visão que ele daria para ele de maneira bem legível. Por que essa visão precisa ser bem escrita e tem que ser escrita em tábuas, né? Porque essa visão tem que ser preservada e ela tem que ser passada adiante, porque não vai se cumprir exatamente na geração do profeta. Algumas coisas que Deus vai prometer aqui vão se cumprir muitos anos à frente, muitos anos depois de que essa promessa ser feita. Essa promessa precisa ser compartilhada. É para escrever de maneira bem legível, porque ela é uma promessa importante, é uma promessa que vai se cumprir. Então, é exatamente isso que Deus diz no versículo 3. A visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Então, a primeira certeza que Deus dá para o profeta na sua resposta, olha, tem algumas coisas que eu vou dizer, pode até demorar, mas elas vão acontecer. Aquilo que eu vou prometer vai acontecer. Você não está entendendo o que eu estou fazendo, você não está entendendo os meus métodos, você está questionando os meus métodos. Eu disse que eu vou punir o povo por meio da Babilônia, eu vou usar assim o ímpio para punir o justo, mas então agora eu vou te falar algumas coisas, e tenha certeza, tudo que eu vou dizer vai se cumprir, espera que vai se cumprir. Então é a primeira certeza que Deus dá para ele. A segunda certeza que Deus dá para o Abacuque, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo impetuoso é como Sheol, é como a sepultura, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Aqui, nesses versículos 4 e 5, nós temos um contraste entre o justo e o ímpio, e Deus promete para o Abacuque que ele vai dar uma visão que vai se cumprir e que o justo será preservado. Ele faz um contraste aqui entre o justo e o ímpio. O ímpio aqui
é a pessoa arrogante. Talvez uma menção velada à própria Babilônia, aos próprios babilônicos, né? Que eram de fato arrogantes, que confiavam apenas em si mesmos, né? Ele diz, o arrogante, a alma do arrogante não é correta, porque a alma do arrogante, o arrogante confia em si mesmo, o arrogante confia na sua própria carne, o arrogante confia na sua própria habilidade. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o arrogante se embebedou, se enfeitiçou, confiando em si próprio. O arrogante é insaciável. Eu acho interessante essa expressão aqui do versículo 4, porque diz que o desejo do arrogante é como o Sheol, é como a sepultura. O desejo dele é tão insaciável como a própria morte. Eles estão embriagados por suas conquistas. Os babilônicos estavam embriagados por suas conquistas, né? E nunca estavam satisfeitos, sempre queriam mais. Eram tão insatisfeitos como a própria morte. Então, um arrogante é assim. Mas em contraste com o arrogante, nós temos o versículo 4. O justo viverá por sua fé. Aqui viverá, talvez seja melhor entendido como será preservado. O justo será preservado. Tem uma visão que eu vou dar para você. O arrogante vai cair. O que confia em si mesmo, que confia na sua própria carne, vai cair. Mas o justo será preservado, porque o justo é aquele que confia em mim. O justo é aquele que confia em mim. Esse texto aqui, irmãos, é um texto importante que foi ecoado no Novo Testamento, né? O autor de Hebreus ecoou esse texto, o justo viverá por sua fé. E Paulo também ecoou esse texto na carta dele aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Inclusive foi um texto importante para a reforma protestante, né? O justo viverá por sua fé. Aqui não é que o justo viverá com base naquilo que ele faz. O justo viverá com base nas suas boas obras, né? O justo viverá com base na sua confiança em Deus, na sua dependência de Deus. Porque todo justo um dia decidiu confiar em Deus. O justo decidiu um dia entregar a sua vida a Deus e decidiu depender de Deus. Decidiu entregar o seu futuro, seus sonhos, seus planos, seus desejos. Decidiu colocar toda a sua vida diante de Deus. Ele decidiu depender de Deus um dia. Essas pessoas que resolveram confiar em Deus, que não confiam em si mesmos, como os arrogantes fazem, essas pessoas que confiam em Deus, elas serão preservadas. Serão preservadas. O justo aqui pode ser a própria nação de Judá, que muitos dentre o povo não confiariam nos seus próprios méritos, se arrependeriam dos seus pecados, porque agora a Babilônia está vindo para julgar. Mas muitos entre o povo de Deus, eles se arrependeriam diante do julgamento de Deus, diante daquilo que Deus faria para a nação de Judá por meio da Babilônia. Muitos se arrependeriam dos seus pecados e voltariam a obedecer a Deus, o Deus da aliança. Isso aconteceria, né? O justo será preservado por causa da sua confiança em Deus, porque resolveu depender de Deus. Então essa é uma outra certeza que Deus deu para o Abacuque aqui nesse texto. Aí, na sequência, depois de apresentar duas certezas, Deus apresenta para Abacuque 5 ais. Aí vem uma visão agora. São 5 ais, que vem logo na sequência, construídos milimetricamente nesse texto aqui, porque são 5 ais, cada ai com 3 versos. Cada ai com 3 versos. Você pega aí, um ai começa na metade do versículo 6, aí é o 6, 7, 8, depois 9, 10 e 11, e vai indo até o 20. São 5 ais, cada ai com 3 versos. Então, no texto hebraico tem uma métrica incrível mesmo, esse final aí, do capítulo 2 do livro de Abacuque, tá? Então são 5 ais. Veja aí o versículo 6. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele, e dirão, né? Então, hoje, o arrogante, ele é insaciável. Hoje ele se vangloria das suas conquistas. Hoje o arrogante oprime todas as nações. Hoje o arrogante, né, de fato tá no poder e está zombando de todo mundo. Mas um dia, essas pessoas que foram oprimidas pelo opressor, que foram oprimidas pelo arrogante, pela Babilônia, um dia eles dirão, um dia eles vão cantar 5 ais contra o arrogante. E aí vem o primeiro ai. E o primeiro ai, de alguma maneira, ele traz uma condenação para o roubo e para o poder econômico. O primeiro ai,
que nós temos no texto. Veja aí, versículos 6, 7 e 8. E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Então Deus diz que é contra aquelas pessoas, é contra o arrogante. A Babilônia fazia isso, e todos os grandes impérios de alguma maneira fizeram isso. Eles acumularam tesouros com base na opressão daqueles menos favorecidos. Eles fizeram isso. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Assim como a Babilônia perseguiu muitas nações, assim como a Babilônia destruiria o povo de Deus e perseguiria o povo de Deus. Aliás, como foi dito aqui ontem, a Babilônia estava indo para aumentar os seus territórios, e eles estavam numa marcha para o Egito, e a Palestina ficava no meio. Então resolveram também atacar a Palestina, mas não foi uma simples coincidência, né? De alguma maneira foi uma providência divina, porque Deus estava no negócio. Como o próprio Deus diz para Abacuque, era plano de Deus usar a Babilônia para castigar o seu povo também. Então, nessa ida para o Egito, eles também vão atacar a nação de Judá. Mas a própria Babilônia cairia, essa que se enriqueceu à custa do empobrecimento de outros, essa que se enriqueceu de maneira ilícita, essa que se enriqueceu oprimindo outros, ela cairia no futuro, como de fato aconteceu no ano 539. Caíram pelos medos e pelos persas. A Babilônia foi dizimada. Assim, irmãos, de alguma maneira essa profecia de Abacuque aqui, essa visão que ele tem, esses 5 ais, são 5 ais que envolvem todos os poderosos da terra. É para eu trocar? Não vai fazer... Então vamos lá. Olha aí. Funcionou? Vamos lá então. Eu estava empolgado, você não podia quebrar minha empolgação. Estou brincando, deixa eu ficar empolgado de novo. Todos os impérios, de alguma maneira, eles cairão um dia. Eu estava dizendo o seguinte, é que esses ais aqui, essa visão que ele está recebendo, é uma visão da queda de todos aqueles que se enriquecem de maneira ilícita. Isso aconteceu com a Babilônia, mas aconteceu depois também com os medos e com os persas, que conquistaram a Babilônia, e aconteceu depois com o Império Romano, e vai acontecer com o último império do final dos tempos, que é o império do Anticristo. Os poderosos que oprimem aqueles que são marginalizados, que oprimem os desfavorecidos, que se enriquecem, né, à custa da opressão de outros, que se enriquecem de maneira fraudulosa. Um dia eles serão punidos por Deus. Deus está vendo tudo, e um dia Deus punirá tudo. É promessa dele. Aconteceu com a Babilônia, assim como vai acontecer com todos os impérios opressores que existem. Aqui nós temos uma visão da condenação, tanto do roubo quanto do poder econômico. Na sequência, nós temos uma condenação, que é o segundo ai, para o orgulho e para o poder social. Versículos do 9 até o 11. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Interessante isso aqui, porque a Babilônia, ela construiu casas, né, os imperadores da Babilônia, os reis, casas, palácios, à custa de um dinheiro, com base num dinheiro ilícito. Eles se enriqueceram de maneira ilícita, oprimindo os povos, conquistando os povos, espoliando os povos e as nações. E eles achavam que eles nunca cairiam. Aqui nós temos a imagem de um pássaro, que talvez de uma águia, né, que constrói o seu ninho num penhasco, num lugar bem alto, né, que pensa que é inatingível. Então, os poderosos acham que são inatingíveis.
eles vão passando por cima de todo mundo, eles vão roubando todas as pessoas, eles vão fazendo a farra com o dinheiro do povo, né, e se enriquecendo, e acham que nunca vão cair, mas um dia cairão, essa visão mostra que um dia eles vão cair, e é interessante o texto aqui, porque até mesmo os objetos inanimados testemunham da desonestidade deles, até mesmo os objetos inanimados testemunham da sua queda. Veja que coisa engraçada, a pedra da parede começa a clamar, versículo 11, a trave lhe responderá do madeiramento, né? De alguma maneira todos esses bens adquiridos desonestamente são uma testemunha contra os avarentos, é quando você sabe que alguém é avarento, que alguém se enriqueceu à custa do empobrecimento de outros, se enriqueceu à custa de corrupção. Aquilo que a pessoa tem, você olha, né? O cara tem um avião. É um avião com base em propina, um avião com base em desvio de dinheiro. Então, todos os bens dessa pessoa, de alguma maneira, são um testemunho constante para ela, né, de que foi ganho com base na desonestidade. É um testemunho de que, assim como veio fácil, vai cair um dia. Então, nós temos aqui uma visão contra o orgulho e contra o poder social. Eles acham que ninguém pode derrubá-los, mas um dia eles vão ser derrubados. Na sequência, nós temos um terceiro ai. E o terceiro ai é a condenação da violência e do poder político. Versículos 12, 13 e 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com a maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos entre os povos trabalharem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, mais um ai contra que a violência e o poder político. A Babilônia, ela cresceu e se tornou um grande império à custa do derramamento de sangue, à custa do derramamento do sangue de muitos inocentes, Mas o texto diz que um dia a Babilônia vai cair. E é muito curiosa, irmãos, a expressão do versículo 13 aqui, porque o próprio Deus deixa que eles trabalhem para o fogo, deixa que eles trabalhem em vão, porque eles trabalham, matam gente, conquistam um monte de coisa, ficaram ricos, mas Deus, o Deus que está vendo tudo, que é justo, sabe que tudo isso, no final das contas, vai ser queimado e não valerá de nada. O Deus deixa eles trabalharem em vão, porque a única coisa que prevalecerá mesmo, a única coisa que ficará de pé, a única coisa que nunca cairá, mas que triunfará mesmo, o único reino que triunfará de verdade, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Nesse texto aqui nós temos uma palavra de esperança. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Isso aqui é uma promessa para o futuro, irmãos, porque um dia o reino de Deus, ele invadirá completamente essa terra. Todos os impérios cairão, todos os políticos megalomaníacos cairão, todos cairão, mas o reino de Deus triunfará. Um dia, de leste a oeste, de norte a sul, o conhecimento da glória do Senhor estará espalhado para todos os lugares, e o reino de Deus será definitivamente estabelecido nessa terra. O reino de Deus é o único que não cai, é o único que não passará, é o único que não será abalado, o reino de Deus. Então Abacuque, Deus apresenta para Abacuque também essa esperança. Assim como o nome da Babilônia está ecoando em todo lugar, um dia será o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória de Deus que ecoará por todos os cantos desse mundo. Temos ainda um quarto ai, e o quarto ai é relacionado à embriaguez, é a condenação da embriaguez e o poder moral. Uma vez que venceu os seus inimigos, os soldados babilônicos, eles se acabavam de beber em festas, eles se acabavam de beber, e nessas festas rolava todo quanto é tipo de imoralidade. Veja o que diz a sequência: ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Além de se beberem, se acabarem nesses seus banquetes para comemorar suas vitórias, eles embriagavam também os povos conquistados para fazer as maiores perversidades com os povos conquistados. Terás fartura de vergonha e não de honra.
bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. Literalmente eles davam de beber para os povos conquistados, eles mesmos bebiam e faziam as coisas mais horríveis, eles mesmos expunham a sua vergonha, né, como diz aqui, expõe a sua incircuncisão. Mas aí nós temos uma visão metafórica aqui de um outro cálice, que é o cálice do Senhor. Esses que agora se embebedam, esses que agora zombam dos outros, né, por causa do seu poderio e fazem o que quer e humilham as pessoas, um dia eles vão beber de um outro cálice. De um outro cálice. Eles vão beber do cálice do furor da ira de Deus. Um dia eles receberão o juízo de Deus. Porque não adianta, irmãos, vai chegar o dia do juízo. Chegou o dia do juízo para a Babilônia. E vai chegar o dia do juízo para todos os perversos. Um dia, todos os seres humanos se assentarão diante do grande trono branco lá do Apocalipse. E Deus trará justiça. O dia da ira chegará. Então nós temos uma promessa aqui de que eles vão beber de um cálice. O cálice de Deus. O cálice que está na mão direita de Deus. Esse cálice é o cálice da ira. É o cálice do juízo. Então há uma promessa de juízo aqui. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Veja que aqui também tem uma denúncia de violência cometida contra o Líbano. O Líbano era famoso na época por suas florestas, né? Por suas plantações exuberantes, né? E quando a Babilônia atacou o Líbano e venceu o Líbano, a Babilônia também desnudou várias das florestas, matou vários animais. Então a Babilônia também cometeu pecados contra a natureza, crimes contra a humanidade, crimes ecológicos. E até esses crimes foram denunciados por Deus aqui, porque esse mundo é um mundo criado por Deus. E Deus também não tolera crimes contra o meio ambiente. Isso também é pecado e também foi denunciado por Deus aqui. E também por causa disso, eles experimentarão desse cálice que está na mão direita de Deus, que é o cálice da ira, é o cálice do seu furor. Então nós temos mais esse ai, mais essa condenação. Por fim, em último lugar, o quinto ai, a condenação da idolatria e do poder espiritual. Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Então, aqui é uma condenação a todo tipo de religião idólatra que havia na Babilônia. É uma condenação aqui generalizada à idolatria que era cometida por aqueles povos. Eles esperavam orientação dessas imagens, orientação. E de alguma maneira tinha lá os falsos profetas desses falsos deuses que davam orientação, porque por trás de todo o sistema de religião idólatra tem poderes demoníacos, né, que trabalham e que, enfim. Aqui é uma condenação contra esse tipo de espiritualidade. Aqui é uma condenação contra a idolatria, por confiar em imagens, por confiarem nos ídolos, por quererem orientação dos ídolos que não têm vida, que estão mortos. E aí o capítulo termina dizendo o seguinte, talvez um contraste com esses ídolos que não sabem falar absolutamente nada, que não dão orientação nenhuma. Então, esse tipo de religião cairá, mas aí nós temos uma palavra final no capítulo 2. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que significa isso? Tem duas interpretações possíveis. Uma delas, que esse templo aqui não seria especificamente o templo de Jerusalém, mas o templo aqui seria o templo cósmico de Deus, né? Que esse templo aqui seria uma referência ao próprio universo. Ou seja, os ídolos estão aí espalhados por todos os lugares, querendo dar orientação, mas na verdade, quem está em todo o universo, quem cobre cada centímetro do universo, e merece que nós nos calemos diante dele. Aqui é uma expressão para evocar a ideia de reverência e respeito. Quem deve ser respeitado por causa da sua santidade é Deus, que é Senhor sobre todo o universo, sobre toda a terra. Ele está em todos os cantos da terra, e ele sim merece ser respeitado e reverenciado, não os ídolos. Os ídolos vão cair, mas Deus merece reverência,
por causa da sua santidade. Outros interpretam esse templo aqui como sendo uma referência ao próprio templo de Jerusalém mesmo, né? Porque o texto fala, o Senhor está no seu santo templo? Porque na cosmovisão da época, Deus estava no templo. Se você quisesse encontrar Deus, você ia para o templo. O templo era o sinal visível da presença de Deus, né? Então, estão espalhados ídolos por todos os lugares, mas o Deus verdadeiro mesmo está no seu templo, e Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser respeitado por causa da sua santidade. Assim termina a quinta visão. E o quinto ai, a condenação à idolatria, a condenação no capítulo 2 do livro de Abacuque. Pois bem, diante disso, irmãos, deixa eu sugerir, para a gente finalizar, deixa eu sugerir 3 questões para reflexão e para a vida. A primeira delas é o seguinte: esse trecho aqui trata sobre o problema do mal. Então a primeira questão é: o problema do mal será resolvido? Primeira questão, o problema do mal vai ser resolvido. Nunca foi fácil lidar com o mal. Nunca foi fácil lidar com essa questão do mal. Inclusive, dissemos ontem aqui, esse é um dos principais argumentos que os ateus usam para questionar a existência de Deus. Eles dizem, se Deus é todo poderoso mesmo, então por que Ele não faz nada para acabar com a maldade da terra? Então Ele não deve ser bom, porque os cristãos falam que Ele é bom, então Ele não é bom, porque se Ele é todo poderoso, Ele deve ser um Deus ruim, porque ele não acaba com a maldade. Ou então o contrário, se Ele é bom mesmo, como os cristãos falam, então Ele não é todo poderoso, porque ele é bom, mas ele não consegue acabar com a maldade, por isso que Ele não acaba. Então tem algum problema ou com a bondade ou com o poder dEle. Eles usam esse argumento, porque de fato, irmãos, não é fácil lidar com essa questão do mal. Não é fácil entender e justificar toda a miséria que existe no planeta, que existe no mundo que nós vivemos. Não é fácil lidar com a injustiça no nosso dia a dia, injustiça que nos acomete, injustiça que acomete aqueles a quem nós amamos. Não é fácil lidar com essas questões. Mas qual que é a mensagem clara que Deus dá para Abacuque nesse texto diante dos seus questionamentos? A mensagem clara que Deus dá para Abacuque é o seguinte: olha, eu não estou estático em relação ao mal. Eu não estou inerte em relação ao mal. Eu estou agindo para acabar com tudo isso. Eu estou agindo para resolver o problema do mal. Primeiro, né, antes de tudo, é bom que se diga que Deus não pode ser culpado pelo mal. Todo mal que existe na esfera humana, a culpa não é de Deus, Ele não é a origem de todo mal. A origem do mal está no pecado. Deus fez seres livres, e para criar seres livres, Ele precisaria, para assegurar que de fato os seres eram livres, Ele precisaria assegurar a possibilidade do mal. Então o mal era uma possibilidade no mundo que Deus cria com seres livres. Era uma possibilidade que acabou se tornando realidade, que acabou se tornando real, porque o ser humano fez uma escolha equivocada. Então, porque seres humanos decidiram de maneira equivocada, porque seres angelicais decidiram de maneira equivocada, o mal está agindo na esfera humana. O mal entrou na esfera humana por causa da decisão equivocada de seres livres, criados por Deus. Então Deus não pode ser culpado pelo mal. É uma blasfêmia culpar Deus pelo mal. É um pecado dizer que Deus é o culpado de todo o mal. E quem critica e questiona Deus porque Deus permitiu a possibilidade da entrada do mal, não pode se esquecer que Deus também é vítima do mal. Ele é vítima do mal porque o seu filho foi enviado a essa terra e ele morreu por causa do problema do mal, por causa do pecado. Então o próprio Deus também sentiu as consequências do mal. Aqueles que acusam Deus porque Ele deixa o mal e não faz nada, o próprio Deus se tornou vítima do mal para resolver o problema do mal. E agora, porque Jesus morreu por nós, Ele garantiu que todo o universo pudesse ser novamente ser reconciliado com Deus. E toda a criação, todo o universo será novamente reconciliado com Deus. Nós cremos nisso, que o problema do mal será resolvido. Um dia, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ele está agindo. O Deus que nós servimos, de fato, como diz Abacuque, é o Deus que tem olhos puros. Ele odeia a maldade. Quando Deus vê um ser humano sendo oprimido, Deus odeia que isso aconteça. Quando Deus enxerga uma criança sendo abusada, Deus odeia. Ele é um Deus que tem olhos puros.
E exatamente por isso ele está agindo para eliminar toda a maldade e todos os agentes da maldade. Isso acontecerá quando ele trazer o reino dele de maneira plena nessa terra. Deus vai resolver o problema do mal. Até lá, irmãos, a gente precisa confiar e acreditar que Ele está no controle e que Ele está cuidando de todas as coisas. Não é fácil lidar com isso, mas é preciso acreditar que Ele está no controle. Segunda questão importante para reflexão: a oração continua sendo uma ferramenta poderosa para a gente aliviar o nosso interior, para a gente colocar diante de Deus os nossos dilemas, os dilemas da nossa fé. A oração ainda é a forma mais eficaz para buscar resposta para as nossas questões mais profundas. Veja que o Abacuque, ele apresentou honestamente a Deus as suas queixas. Tem algumas Bíblias que chegam a traduzir mesmo aquilo que ele fez, essa oração dele aqui como uma queixa. Eu vou ficar esperando Deus responder as minhas queixas. A oração continua sendo uma arma poderosa para a gente apresentar diante de Deus os nossos dilemas. E veja que ele não chegou diante de Deus com incredulidade. O incrédulo é um rebelde. O incrédulo não está disposto a aceitar aquilo que Deus faz. Ele se recusa a acreditar em Deus e se recusa a acreditar nos métodos de Deus. Mas Abacuque não, ele não é um incrédulo. Ele não desistiu de Deus. Ele confia em Deus. Confia em Deus, que abre o coração para Deus e diz: Senhor, olha, eu não entendo isso. Para mim o Senhor não está agindo corretamente nisso. Olha, pensando na sua santidade, o Senhor, na minha cabeça não cabe, o Senhor não poderia fazer desse jeito aqui. Ele está questionando, mas é um questionamento sincero. Ele está abrindo o seu coração para Deus e apresentando as angústias mais profundas. No caso dele, Deus respondeu. Talvez para muitas das nossas angústias Deus não vai responder. Talvez Ele não vai trazer, ou talvez não traga a resposta que a gente queira. Mas a oração continua sendo ainda uma das ferramentas mais úteis para a gente apresentar diante de Deus as nossas angústias, para a gente desabafar, para a gente apresentar para Deus aquilo que nos incomoda. Façamos isso, montemos também na nossa torre de vigia, não olhando para os seres humanos, mas olhando para Deus, para que Ele traga a resposta. E Ele trará, Ele traz. Talvez não seja o que a gente quer, mas Ele traz. Continuemos usando essa ferramenta, que é a ferramenta da oração. Em último lugar, a fé em Deus é a chave para a vida verdadeira. O justo será preservado por causa da fé. O mundo vai de mal a pior. Deus vai resolver o problema da maldade. Aquele que crê em Deus e depende de Deus, aquele que decidiu não confiar em si mesmo, que decidiu não mais viver para realizar as suas próprias vontades, que decidiu viver para não alimentar mais os ídolos do seu coração. Porque na Babilônia tinha muito ídolo, mas no século 21 também nós temos muitos ídolos. Muitos ídolos. E os ídolos do nosso tempo estão nas academias. Os ídolos do nosso tempo estão nos salões de beleza. Os ídolos do nosso tempo estão nos shopping centers. Os seres humanos reverenciam mais do que todas as coisas a sua beleza, o seu dinheiro, o seu poder, status. Ídolo é tudo aquilo que você não consegue viver sem. Aquilo que ocupa um espaço no seu coração que deveria ser só do Deus verdadeiro. Tudo aquilo para o qual o seu coração se direciona, que não o Deus verdadeiro. Se existir alguma coisa na sua vida, que você seja capaz de dizer assim: olha, eu não consigo viver sem isso. Se me tirarem isso, a vida para mim acabou. Se isso não for Deus, então isso é um ídolo. As pessoas fazem de seus filhos seus ídolos, fazem dos seus cônjuges seus ídolos, fazem da sua carreira profissional seus ídolos, fazem da sua vocação seus ídolos, constroem uma porção de ídolos. Mas a chave para a vida verdadeira e para encontrar o verdadeiro sentido para a vida é crer em Deus e depender de Deus. O justo será preservado por causa da sua fé em Deus. Dependamos de Deus. É uma reflexão interessante, à luz do capítulo 2 do livro de Abacuque. Amém?